Olá a todos, olá a todas. Meu nome é Ana Laura, eu estou falando de Ribeirão Preto, eu sou psicanalista e o objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês algumas das experiências que eu tenho tido em fazer análise, em psicanálise com brasileiros que estão residindo no exterior. Já faz algum tempo, na verdade já faz alguns anos que eu tenho tido essa experiência e tem sido uma grata surpresa para mim perceber que eu tenho desenvolvido com essas pessoas um trabalho muito interessante, muito produtivo, muito fértil. E então eu achei que seria interessante eu sistematizar algumas das coisas que eu tenho aprendido nessas análises num texto que eu publiquei no meu blog. O texto se chama Brasil Além dos Trópicos, a experiência de psicanalizar brasileiros residentes no exterior. Então eu vou contar assim brevemente para vocês algumas das reflexões, algumas das conclusões, dos aprendizados que eu tenho tido nessas análises, que estão lá no texto, mas eu também achei que seria interessante fazer um vídeo, porque é mais interativo, né? As pessoas gostam e eu achei que seria interessante fazer esse vídeo. O que está contido nesse texto, obviamente, não é o conteúdo da análise dessas pessoas, né? Obviamente, primeiro, por uma questão ética, e segundo, porque cada análise é individual, vai tratar de assuntos de cada sujeito, de cada pessoa, que nem viria ao caso. Mas o que eu achei muito interessante, e foi isso que me motivou a fazer o texto, foi perceber que essa experiência de morar no exterior, ela de alguma maneira perpassa, como uma espécie de eixo transversal, ela perpassa a análise dessas pessoas, como uma espécie de pano de fundo, vamos chamar assim, de tudo que elas vão trazendo para análise. Então, eu me dei conta, né, cheguei à conclusão de que essa questão, vamos dizer, essa conjuntura bem objetiva e concreta de uma pessoa residir em outro país, com outra cultura, com outra língua, com outros costumes, de alguma maneira tem que ser levada em conta e ser trazida para o analista para o âmbito da análise, para que ele possa fazer uma reflexão, e uma reflexão que se propõe a ser transversal. Como eu disse, eu não vou falar de cada caso individualmente aqui, mas como uma espécie de invariante daquilo que vai aparecendo repetidamente na análise de todas essas pessoas. Então é disso que eu vou falar nesse vídeo. Bom, a primeira coisa que eu comecei a perceber ouvindo essas pessoas é que existe uma série de estereótipos, né, que permeiam a visão que as pessoas têm de uma pessoa que vai morar no exterior. Tanto a própria pessoa, muitas vezes ela contém esses estereótipos, normalmente alguns são inconscientes, a pessoa não tem consciência de que pensa, que tem essa concepção, né? Outros não são tão inconscientes assim, mas de todo modo existem vários estereótipos que permeiam essa situação de um brasileiro que vai morar no exterior. Normalmente as pessoas que ficam, parentes, amigos, têm uma tendência muito forte a idealizar aquele que vai embora, né? Então, considerando que ele vai para uma vida muito melhor, que ele vai ganhar muito dinheiro, que ele vai ficar rico e que tudo vai ser maravilhoso. E na verdade a gente vê nas análises que não é nada disso. A experiência de morar em outro país é uma experiência extremamente difícil, complexa, que envolve muitos componentes, muitos aspectos, e que de modo algum pode ser idealizada, né? Nem pela própria pessoa que vai viver essa experiência, nem por aqueles que ficam. Do lado da pessoa, a idealização é muito complicada, porque ela impossibilita que a pessoa entre em contato com a realidade daquilo que ela está vivendo, os prós e contras do novo país em que ela vai morar, né? Então a idealização, que no fundo para a psicanálise é sempre a manutenção de uma visão infantil sobre uma situação perfeita e ideal que não existe, mas que o ser humano de alguma maneira tem muito arraigado em si a necessidade de ter ideais, de criar situações, né, na sua fantasia, que são perfeitas, que são extraordinárias, onde
tudo vai ser maravilhoso, e na verdade a gente sabe que a realidade não é assim. Então, essa idealização, que é algo muito diferente de sentir esperança ou ficar empolgado com a nova experiência, né? Porque, como eu disse, a idealização é uma fixação no ideal que impede a pessoa de discriminar a realidade tal como ela é. Então, uma coisa que eu refleti nesse texto, no caso dos brasileiros, que eu acho que essa visão idílica que as pessoas têm de viver em outro país, sobretudo se esse país é um país da Europa, dos Estados Unidos, vem muito daquilo que Nelson Rodrigues, ironicamente, chamou de complexo de vira-lata dos brasileiros. O que seria esse complexo de vira-lata? É um sentimento muito arraigado no espírito do brasileiro de que tudo que é de fora, sobretudo se é europeu, é muito melhor do que o que a gente tem aqui. E uma coisa muito interessante que eu vejo aparecer na análise dessas pessoas é que elas vão se confrontando com essa ideia, né? E vão percebendo que na verdade não é assim, que os outros países têm coisas melhores, coisas piores, assim como o Brasil também tem coisas positivas e negativas, como todo país, né? E uma outra coisa que eu acho que é uma decorrência dessa síndrome de vira-lata, que os brasileiros que vão morar em outro país portam em si mesmos, é eles irem percebendo o quanto de fato o preconceito existe, né? Eles sofrem preconceito, sobretudo por serem latinos. Esse preconceito existe, sobretudo quando se tratam de países europeus. Então, os pacientes trazem isso nas análises, né? Como de fato existe esse preconceito, ele é real, né? E uma visão estereotipada do Brasil, né? Como se o Brasil fosse o país do samba, das florestas, né? E da putaria. Então, é uma visão estereotipada do Brasil e do brasileiro que traz um sofrimento muito grande para a pessoa, porque a identidade dela foi fundada no país onde ela nasceu. E quando você cria uma caricatura desse país, pensando que ele é só produtor de Neymar, que ele é só produtor de carnaval, de putaria e de selva amazônica, isso vai limitar muito a forma como o outro vai ver você, né? Então isso é uma causa de sofrimento muito grande para as pessoas. Bom, em termos práticos, o que aparece com relação aos aspectos positivos e negativos dessa experiência? Como aspecto negativo, como eu acabei de falar, existe a visão caricatural do brasileiro e do Brasil como uma espécie de lugar mítico onde tudo é permitido, né? Como aspecto positivo dessa experiência que essas pessoas trazem em análise, o que nós temos? Nós temos que de fato, dependendo do país onde elas vão, de fato vão existir índices menores de pobreza, uma maior civilidade, uma maior liberdade individual, uma maior consciência da própria história que as pessoas de fato costumam ter, né? Uma maior segurança pública e, dependendo do que essa pessoa vai fazer em outro país, do que ela vai trabalhar, um maior conforto material e maiores chances de crescimento profissional, né? Bom, os motivos fundamentais que aparecem como motivações para as pessoas deixarem o Brasil e irem para outro país, nós temos, se essas pessoas são da classe média, média alta, nós temos o medo e a insegurança com o Brasil, né? Um sentimento de que ela não pode andar na rua porque ela vai ser assaltada, decepção com a política, busca por melhores condições de trabalho e remuneração e uma coisa muito importante, no caso dos LGBT, a busca por um lugar onde não se sofra preconceito, porque de fato o nosso país é extremamente preconceituoso, né, no que se refere a gays, lésbicas, trans, mulheres, né, negros. Nós somos um país, apesar da gente não gostar de se ver assim, nós somos extremamente preconceituosos. Então, isso é também um motivador que faz com que as pessoas busquem morar em outro país. O que o imigrante brasileiro encontra nesse novo lugar, né?
vantagens, facilidades, mas ao mesmo tempo uma enorme dificuldade em se adaptar à nova vida. E o curioso é que aparece muito na clínica que essas pessoas não podem compartilhar dessas dificuldades com parentes e amigos, porque elas vão quebrar essa visão idílica, idealizada que as pessoas têm da vida que elas estão levando. E é nesse sentido que eu tenho percebido que a análise tem ajudado muito essas pessoas, porque elas então encontram na análise a possibilidade de um lugar para compartilhar o fato de que nem tudo tem sido flores, que a experiência tem sido muito difícil, que elas se frustraram em muitos aspectos, que não era tudo aquilo que elas imaginavam, que elas podem ter se arrependido, né? E quererem voltar atrás. E a análise é um espaço onde não se precisa mentir, né? Nem agradar ninguém. O analista não está lá para ser agradado, nem para alimentar as suas próprias ilusões, ele está lá para ajudar o paciente a lidar com a realidade. Então, nesse sentido, a análise de pessoas, de brasileiros que emigram, tem sido de grande valia para ajudar as pessoas a enfrentar suas próprias decepções, suas próprias frustrações, o que elas têm enxergado de negativo e com a qual elas não podem compartilhar com ninguém. Essas elaborações vão ser feitas ao longo do trabalho analítico, né? Como eu disse, como uma espécie de eixo transversal, de pano de fundo, a partir de qual também vão se condensar vivências, aí sim de ordem muito individual, de cada sujeito, de cada inconsciente, que vão ser trabalhadas na análise. Como ganhos, eu elencaria assim alguns ganhos que eu já tenho percebido dos meus pacientes nas suas análises. A primeira coisa, eu acho que é ir adquirindo uma compreensão mais realista a respeito disso, de que não existe país perfeito para se viver. Existem países com prós e contras em ambos os casos. Não existe país perfeito, assim como não existe família perfeita, não existe casamento perfeito, também não existe país perfeito. Obviamente existem países que te dão algumas coisas que você julga importante, e aí eu acho que entra também um trabalho de análise que é ajudar as pessoas a bancarem a escolha e o desejo de morarem aonde elas quiserem morar, né? Porque em última análise é isso que a psicanálise propõe. A psicanálise não é ortopédica, ela não vai orientar as pessoas no sentido do que elas devem ou não fazer, mas ela vai procurar ajudar as pessoas a bancarem o seu desejo, né? E bancarem a sua escolha de decidirem morar onde elas julgam melhor para elas. E um último ganho que eu acho que a análise traz é então de um amadurecimento dessas pessoas no sentido psíquico, no sentido profundo, né? E o abandono de ideais, de perceber que não existe um lugar ideal para se viver. E aí eu acho que é o aspecto mais importante, que a pessoa vai percebendo que a única coisa que ela tem é a possibilidade de estar no momento presente da vida dela. Isso vai ser uma coisa muito interessante para ela evitar duas medidas que são muito traiçoeiras e muito complicadas de quando a gente não está suportando o instante presente, que é se evadir em nostalgias, querer voltar ao passado, né? Como era bom lá no Brasil, como era bom em tal lugar, como era bom o passado, né? Que é uma tentativa de se evadir do tempo presente, que na verdade é a única coisa que nós temos. E a outra saída muito traiçoeira que o homem moderno também é muito viciado em fazer, é alimentar expectativas ansiosas quanto ao futuro. Então, que chegue logo o futuro, que venha logo daqui 5, 10 anos, que eu envelheça logo, que eu morra logo, porque eu não estou suportando o tempo presente. Então, eu elencaria esse último como o aspecto psíquico mais importante que eu tenho observado no trabalho analítico com essas pessoas. A possibilidade de aprender a usufruir do tempo presente com os seus prós e contras, com os seus prazeres e dores. Então, se você está vendo esse vídeo e mora no exterior
e se identifica com alguma das coisas que eu falei ou quer trabalhar e pensar sobre o que você está vivendo, eu me coloco à disposição. Eu acho que no início eu resisti muito ao trabalho pelo computador, mas eu tenho percebido que dá para fazer um trabalho de boa qualidade e de profundidade, e possibilitar que pessoas que estejam lá em outro lugar, em outro continente, possam fazer uma análise, sobretudo em sua língua materna. Porque nós sabemos, os psicanalistas sabem disso muito bem, o quanto a língua materna tem uma função estrutural para o inconsciente humano. A língua em que nós aprendemos a falar, nos comunicar, e a língua com a qual a gente tem uma relação de amor para o resto da vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e eu fico à disposição.